A gente fala agora sobre saúde. Aqui o mês de agosto ganha a cor branca para conscientização, da população sobre os riscos do câncer de pulmão, um dos mais comuns no país. E o tabagismo é ainda o principal fator de risco. Aos 13 anos, Adelson começou a fumar por influência de amigos. Aos poucos, o vício tomou conta de sua vida e o que ele não sabia na época eram os danos que o cigarro causaria. Dei um trago, aí gostei. Na época eu não tinha condições, nem comprava cigarro, eu ficava pegando piola. Aí fumei dos 13 anos até os 51. Se eu soubesse que ele causava tão mal, eu não tinha começado. Adelson encontrou forças para vencer o vício com o apoio de sua família. Com determinação e mudanças significativas em seu estilo de vida, ele conseguiu abandonar o tabagismo. Força de vontade e apoio da minha família, tanto esposa como filho. Felizmente, seu Adelson conseguiu parar de fumar antes de desenvolver o câncer de pulmão. Mas nem todo mundo é assim. Em termos de mortalidade, o câncer de pulmão ocupa o primeiro lugar em homens e o segundo lugar em mulheres, como mostram os seguintes dados. O Instituto Nacional de Câncer estima que até o fim de 2023, o câncer de pulmão seja o terceiro tipo de câncer mais comum em homens, com mais de 18 mil casos, e o quarto em mulheres, com mais de 14 mil casos no Brasil. Dos casos diagnosticados, cerca de 85% estão diretamente associados ao consumo de derivados do tabaco. O cigarro comum e os eletrônicos são os verdadeiros vilões, como explica esta pneumologista. O fato do indivíduo fumar, seja o cigarro convencional, ou atualmente cigarros eletrônicos, eles estão relacionados ao câncer de pulmão. Mas exposição, por exemplo, a gases tóxicos, certo? A gente tem o amianto, a gente tem a sílica, o radônio, E em menos números de pacientes, existe uma causa genética, hereditária, que não está relacionada nem ao tabagismo, nem às exposições, que podem causar câncer de pulmão. Mas a principal causa ainda é o tabagismo. Este mês é comemorado o Agosto Branco, que busca conscientizar sobre o câncer de pulmão. A prevenção e o diagnóstico precoce desempenham um papel crucial na luta contra o câncer de pulmão. Além de evitar o tabagismo ou abandonar o hábito, é importante que as pessoas estejam atentas aos sintomas para ir em busca de tratamento adequado. O tabagista ele pode ser assintomático, mas os sintomas mais comuns são tosse, pode ter falta de ar, dor torácica. E isso a gente está falando do ponto de vista respiratório, secreção, certo? Mas ele afeta todo o organismo. Então, o cigarro, ele aumenta a pressão, ele aumenta a frequência cardíaca, tem risco de AVC, tem risco de formação de trombos. A história de superação de Adelson e os números alarmantes relacionados a essa doença devem servir como um lembrete de que juntos podemos fazer a diferença na prevenção e no tratamento desta terrível doença. Tenha boa vontade de deixar, esforço, que não é fácil, e procure ajuda, tanto da família como algum especialista. Vale a pena você deixar. Sua vida vai mudar.